Seja muito bem-vindo à nossa segunda live da imersão do investidor iniciante. E prazer, se você não me conhece, eu me chamo Ibson Cabral e sou educador financeiro, tá? E o tema da nossa live de hoje é como iniciar a investir se eu ganho apenas um salário mínimo. E para você que está assistindo essa aula, essa live gravada, também seja muito bem-vindo, tá bom? Eu tenho um recado antes de a gente entrar no assunto. Se você está nessa live e ainda não se inscreveu na imersão do investidor iniciante, o link está na minha bio do Instagram, tá bom? Se inscreva lá, vai ser uma aula totalmente fechada e totalmente gratuita, onde eu vou te ensinar do zero a investir com segurança. Mas vamos começar com o conteúdo, porque eu entendo que o seu tempo é muito precioso. Vocês podem estar se perguntando assim: como é que eu vou iniciar a investir, Ibson, com salário mínimo? O salário mínimo é tão pouco. Mas eu vou contar aqui, vou imaginar uma situação com vocês. Vamos imaginar que você é uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá bom? E você tem todas as suas contas organizadas, você consegue ali, dentro do orçamento do mês, fazer sobrar em coisa R$100 no mês. Mas você conhece uma pessoa que tem uma renda mensal de R$5.000, mas essa pessoa não consegue fazer sobrar nada ao final do mês. Pelo contrário, ela precisa procurar pedir um cheque especial no banco para poder pagar todas as suas despesas. Eu pergunto para você, quem é que consegue investir no final desse mês? A pessoa que ganha um salário mínimo ou a pessoa que ganha R$5.000? Você que está aqui nessa live, pode comentar aqui para mim, quem que consegue? A pessoa que ganha um salário mínimo ou uma pessoa que ganha R$5.000 no mês e acaba pedindo cheque especial para poder pagar todas as suas contas? É óbvio, pessoal, que quem consegue investir ao final do mês é aquela pessoa que ganha um salário mínimo. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Que para iniciar a investir, você não precisa ganhar rios de dinheiro. Você não precisa ser rico, você precisa apenas ter uma organização financeira e uma prioridade para investir. Eu quero fazer um cálculo rápido aqui com você. Digamos que no final desse mês, você que ganha um salário mínimo, você consegue ali deixar sobrar R$100 no mês, tá bom? E vamos supor que você usa desses R$100, R$50 para investir, tá bom? E R$50 você usa para sair com os amigos ali, fazer o lanche, porque é importante também ter um momento de lazer, tá bom? Só que desses R$50 você começa a iniciar a investir. E durante 12 meses, você tem ali no final de 12 meses, você tem R$600 invertidos. Isso sem a gente colocar a taxa de juros, tá bom? Porque o objetivo da gente iniciar a investir é fazer com que o nosso dinheiro venha a render. Você conseguiu entender que para iniciar a investir você não precisa ter um rio de dinheiro, você precisa ter apenas uma prioridade e uma pequena organização financeira para iniciar a investir. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a nossa sociedade, onde nós vivemos, onde nós crescemos, o nosso ciclo de amigos acabam nos falando que para iniciar a investir a gente precisa ter rios de dinheiro, a gente precisa ter bastante dinheiro para iniciar a investir. E eu estou aqui para dizer para vocês que isso é uma tremenda de uma crença limitante. Você pode sim, tá bom, iniciar a investir com apenas um salário mínimo, pode, desde que você tenha a sua prioridade de iniciar a investir, de se preocupar com o seu eu do futuro, porque é muito importante a gente se preocupar com o nosso eu do futuro. E muitas das vezes as pessoas acabam colocando isso na nossa mente, enraizando isso na nossa mente. Eu, particularmente, antes de iniciar a investir, tinha muitas crenças limitantes, onde eu pensava que quem podia ter dinheiro era só apenas quem já tinha dinheiro. Quem podia investir era só aquelas pessoas que já tinham bastante dinheiro, ou que tinham recebido uma herança, ou que quem podia ficar rico de fato era apenas uma pessoa que jogasse na loteria. Eu digo uma pessoa que vem de baixo, tá bom? Então, pessoal, a crença acaba nos limitando a ter certas atitudes que vão nos melhorar a nossa vida financeira, ter uma saúde financeira melhor, tá bom? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, você pode estar me mandando aqui, tá? Você pode botar aqui no comentário que eu vou estar respondendo para você.
E por que eu estou falando isso para você? Sobre crenças limitantes, para que você tire essas crenças limitantes. Porque é interessante você saber que a gente pode iniciar a investir com apenas R$1. Com R$1 você consegue iniciar a investir. Mas eu também vou falar aqui para vocês que eu não vou ser hipócrita em falar que você vai ficar rico investindo essa pequena quantia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes aparecem oportunidades que não são oportunidades, né? São oportunidades disfarçadas que acabam nos levando a perder o nosso dinheiro. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo, tá? Lá no início, quando eu não sabia nada de investimentos, há 6, 7 anos atrás, um amigo próximo chegou para mim e falou assim: Wibson, conheci uma empresa onde se tu investir R$50, tu já consegue ter o dobro no próximo mês. E acontece muito. Se algum amigo seu já ofereceu essa oportunidade aqui para você, você que está me assistindo, comenta aqui comigo. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de investimento, isso na verdade não pode nem ser chamado de investimento. Isso é chamado de pirâmide financeira, onde a gente vê muitas pessoas famosas caindo por conta de ganância. Investimento não vai te deixar rico do dia para a noite. É uma construção de patrimônio, onde você vai cada dia mais aportando, cada dia mais você vai investindo, vai buscando ter uma nova mentalidade para que você aumente o seu patrimônio ao longo do tempo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, estou sendo bem sincero para vocês, que é possível sim iniciar a investir com pouco dinheiro, mas fujam da proposta de que falam por aí que é possível investir com pouco dinheiro e que você fica rico com pouco dinheiro em pouco tempo. Isso é uma tremenda mentira, tá bom? E pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, você pode estar mandando aqui, tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Roberto. E por isso que estou falando aqui para vocês, pessoal, foi tudo o que eu apliquei na minha vida, tá bom? Quando eu apliquei na minha vida, há 3, 4 anos atrás, quando eu iniciei de fato a investir, eu iniciei com pouco. E o meu primeiro investimento foi, eu comprei uma ação, tá bom? E eu tô aqui para falar para vocês que iniciar a investir é muito importante. Acessórios. Boa noite, valeu meu amigo. É muito importante iniciar a investir. Eu comprei uma ação, né, onde ela custava na época R$12, para você ter uma ideia, R$12. Ou seja, eu comecei a investir de forma totalmente errada. Onde eu iniciei comprando uma ação. Ou seja, iniciar a investir é necessário para que você tenha um hábito saudável financeiramente falando, para que você crie um hábito saudável. Mas iniciar da maneira errada pode ser prejudicial ao longo do tempo, porque a gente vê que acontece algumas coisas catastróficas, algumas coisas. Um exemplo a gente teve há 1 ano, 2 anos, a pandemia, que muita gente perdeu dinheiro investindo. Mas por que perdeu? Porque não teve mentalidade, não teve uma base sólida para iniciar a investir de fato, ou seja, não tinha conhecimento, acabou se desesperando com o momento que a gente está retomando, tá bom? Sobre as ações, sobre valorizações. Então é preciso também ter paciência quando a gente trata de investimentos. Por isso que eu falo para vocês, iniciar a investir para ficar rico rápido, isso não acontece, tá bom? E por que eu tô falando isso para vocês? Sobre hábitos, sobre mudar essa mentalidade. Porque antes, eu tô contando a minha vida, tá pessoal? Antes, quando eu recebi o meu dinheiro, eu pensava apenas em uma coisa, né? Em gastar o meu dinheiro. Isso é uma frase até que eu publiquei no meu Twitter. Eu pensava apenas em ganhar mais para gastar mais. E isso era uma mentalidade que eu tinha, que foi enraizada com o longo do tempo, que veio ao longo do tempo isso moldando na minha mente. Só que quando eu comecei a mudar essa minha mentalidade, eu de fato mudei a minha ideia, mudei o meu pensamento. O que eu penso hoje? Eu penso de fato em ganhar mais, tá? Porque isso não é errado pensar em ganhar mais, mas eu penso não para gastar mais, eu penso para investir mais. Por que eu penso? Na minha segurança, na segurança da minha família, da minha filha, porque
Isso, querendo ou não, vai te dar uma segurança maior quando você investe o seu dinheiro. Quando você investe o seu dinheiro, você tem uma proteção, você consegue se proteger contra efeitos econômicos, contra efeitos políticos. Então, investimento não serve apenas para você, digamos, ganhar dinheiro, mas serve também para a sua proteção. E para mim, a melhor parte é se proteger contra esses efeitos que a gente não consegue fazer nada, tá bom? Para quem, eu vou só responder a pergunta da minha esposa aqui, a Natana. Para quem tem só um salário mínimo e vive apertado, quanto você acha ideal investir? O ideal é que você organize seu orçamento e, de fato, se sobra ali R$ 20, porque eu sei que o salário mínimo é muito baixo, sobra R$ 20, você pode iniciar com R$ 10, com R$ 15, porque tem bancos que permitem isso, tá bom? E você pode até estar se perguntando aí, pode estar se falando, nossa, isso aí não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, investir R$ 15. Eu digo que vai fazer diferença total na sua vida. Porque quando você consegue ter essa constância nos investimentos, e querendo ou não, você consegue plantar um pouquinho ali, plantar que eu estou falando é investir, você consegue ver o seu dinheiro crescendo um pouquinho. E isso vai mudar a sua mentalidade, vai girar uma chave onde você vai buscar ter uma renda maior e, consequentemente, você vai buscar investir melhor e de forma maior, ou seja, com maiores aportes. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo e eu tenho certeza que vai acontecer com você. E isso, pessoal, de investir, de iniciar a investir, não tem nada a ver com ganhar mais, ou ser rico, ou ter uma herança, ou qualquer coisa que você possa estar pensando. Investir é uma questão de prioridade. Se você tem prioridade para iniciar a investir, você vai conseguir chegar muito longe, tá bom? Tem um investidor, um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett. Eu acredito que a maioria aqui não sabe quem é, mas num livro que eu estou lendo, que fala um pouco sobre ele iniciou a investir com 10 anos. Eu tenho certeza que com 10 anos ele não tinha rios de dinheiro. Então ele começou a investir com pouco. Ou seja, ao longo do tempo a sua fortuna foi se multiplicando. Porque ele teve paciência, ele começou a plantar, ele começou a regar aquela plantinha. E consequentemente foi aumentando a sua renda ali ao final de cada ano, de cada semestre, de tudo. E hoje ele é um dos maiores investidores, um dos caras mais ricos do mundo. Tá bom? Já está. Os ganhos são mensais, tem tempo determinado? Depende, a resposta certa é depende. Tem ganhos, tem empresas, tem investimentos que você pode iniciar a investir e ter ganhos mensais, tá bom? Mas também tem investimentos que você tem tempo determinado para receber ou para poder sacar. Então depende muito da sua meta, daquilo que você quer alcançar. Porque eu costumo dizer que nossos investimentos precisam sempre estar alinhados com os nossos objetivos. É como se fosse na academia. Outro dia eu estava até comentando no meu story que a gente vai na academia e a gente vê uma pessoa malhando com a outra, dois amigos. Um amigo pediu uma série pro personal, o personal passou lá a sua série de acordo com seus objetivos. Aí ele vai e convida o amigo faz a mesma série que o personal passou pro outro. Quem que vai ter o resultado melhor? Aquele que foi examinado ali pelo profissional de educação física, que teve todo um acompanhamento, que vai ter um resultado expressivo. Aquela pessoa que está só acompanhando não vai ter os mesmos resultados e por isso acaba se frustrando. E assim é no mundo dos investimentos. Às vezes a gente olha muito conteúdo por aí e a gente quer acabar copiando aquele famoso, aquela pessoa que fala de investimento nas redes sociais, que fala de algum ativo, de alguma ação, de algum fundo imobiliário, de algum tipo de investimento, e você acaba copiando. Mas isso não tem nada a ver com o seu objetivo de vida. O objetivo de vida dele é totalmente diferente do seu. Ou seja, você precisa alinhar os seus investimentos de acordo com sua meta, porque dessa forma você vai trazer mais segurança para você. Você vai conseguir ter o resultado que espera. Por isso, muitas pessoas acabam não seguindo, não investindo, porque acabam perdendo dinheiro, porque o objetivo é totalmente diferente do outro. Conseguiu entender?
Boa noite, Felipe. Boa noite, Júlia. Então, pessoal, é isso que eu tô falando aqui pra vocês. Aí vocês podem estar se perguntando: nossa, Wibson, será que é importante? Será que eu consigo investir com segurança ao longo do tempo, mesmo com pouco dinheiro? Eu digo que sim, você consegue. Mas para investir com segurança, você precisa, além de ter essa prioridade para investir, você precisa ter uma base de conhecimento para que você não faça justamente aquilo que eu falei agora há pouco, que você não vá pela cabeça dos outros. Você não siga um efeito que é o efeito manada. Tal pessoa comprou uma ação, eu também vou comprar. O Jornal Nacional deu uma notícia que a Petrobras vai subir, eu vou subir. Não, você precisa ter uma meta. E para te falar a verdade, para iniciar a investir de fato, você precisa ter prioridade, ter uma educação financeira, e você consegue sim iniciar com pouco dinheiro, tá bom? Para vocês terem ideia, eu tenho ações na minha carteira que custa R$12, R$9. E R$9 é um hambúrguer por aí que a gente compra aí passando pela estrada, ou uma tapioca, um beiju, como eu chamo aqui, né? Como a gente chama aqui na minha terra, no São Luís do Maranhão, um beiju, R$9. Então é questão mesmo de prioridade, querer investir, não é questão de ter dinheiro, de querer digamos, ter ganhos rápidos, porque isso não existe. Você precisa apenas ter prioridade de vida. E por que eu estou falando isso para vocês? Para deixar bem claro que é uma oportunidade você iniciar a investir com pouco dinheiro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rosinalda. Por que eu estou dizendo que é uma oportunidade de investir com um salário mínimo? Eu não estou aqui querendo dizer para vocês que vocês vão ficar ricos investindo apenas com um salário mínimo. Porque isso não vai deixar vocês ricos. Eu vou ser hipócrita se eu estiver falando isso. Eu vou estar mentindo para vocês. Mas eu tenho certeza que você consegue melhorar a sua saúde financeira ao longo do tempo. Você consegue ter um hábito saudável financeiro. E isso com certeza vai melhorar a sua vida. Porque você, a partir do momento que muda a sua mentalidade, que muda o seu hábito financeiro, que fica saudável, que você tem mais opções, você consegue enxergar, você consegue abrir um leque de opções para vocês, porque você já consegue ver o seu dinheiro crescendo ao longo do tempo. Mesmo que seja pouco, é um princípio básico, pessoal. A Bíblia nos fala, quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Então, se você planta pouco, consequentemente você vai colher pouco. Então, isso tenho certeza que vai melhorar o seu hábito e você vai querer plantar cada vez mais, porque você está vendo o seu dinheiro crescendo ao longo do tempo. Tipo de ação é essa? Te rende qual retorno? Essas ações de R$12 que eu estou falando, essa ação, eu uso para me valorizar, para valorização. Mas eu não compro uma ação, eu vou comprando várias ações, tá bom? Ao longo do tempo. Mês a mês eu compro mais e mais ações, porque isso vai aumentando o meu patrimônio e consequentemente vai aumentando o meu retorno, tá bom? E o retorno é diário ou mensal? O retorno é mensal, mas a gente não pode comparar um retorno de um mês para o outro. A gente sempre tem que comparar históricos, a gente tem sempre que comparar questões do histórico da empresa como um todo, tá? Analisar essa parte, não só porque ela valorizou de um dia para o outro, eu vou comprar. Isso é um fato que você pode até errar e perder muito dinheiro, caso você entre com muito dinheiro. Mas se você entra com pouco dinheiro, pode ser uma perda pequena que você não sinta. Mas muitas pessoas acabam indo dessa forma. O Jornal Nacional, vou usar um exemplo aqui. O Jornal Nacional, digamos, ou qualquer jornal que você assista, deu a notícia. A ação da Petrobras vai subir amanhã. Aí você vai lá, investe vamos lá, R$5.000. Se isso for um dinheiro, muito dinheiro para você, R$5.000. Mas na verdade a ação da Petrobras, ela não valoriza, ela desvaloriza. Ela perde poder de valer, ela perde o seu poder. Aí o que era R$5.000 virou R$2.000. O que você faz? Você acabou perdendo dinheiro porque comparou apenas uma notícia de um dia para a noite. Você não acompanhou o seu histórico e você não acompanhou, não ligou o seu objetivo com o seu investimento. Dessa forma você vai acabar perdendo seu dinheiro. Conseguiu entender?
Boa noite, Caio. Boa noite, Caio Renan. Por isso que eu tô falando pra vocês, pessoal, que você não pode iniciar a investir pensando em ganhos rápidos, em ganhos do dia para a noite. Existe sim, quando profissionais que conseguem isso, que usam a ferramenta do day trade para ganhar dinheiro, mas são pessoas profissionais, pessoal, pessoas que estudam dia e noite, vivem aquilo. Não uma pessoa como eu e você que trabalha o dia todo para iniciar a investir e tirar ali 1 hora, 2 horas para ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Ações da Oi, ó, o Felipe falando, ações da Oi 1,49. E para muita gente compra a ação da Oi, mas eu particularmente não faz parte da minha estratégia. Por que não faz? Porque além de estar em ação judicial, recuperação judicial é uma empresa que está dando lucro negativo. Você consegue entender uma empresa que está tendo lucro negativo? Só prejuízo. E tem pessoas que compram, porque acreditam que podem valorizar do dia para a noite. Eu não acredito, né? Mas respeito quem gosta, quem compra, tá bom? Por que eu estava falando? Que a gente consegue sim, da pessoa que faz day trade. Aqueles profissionais conseguem sim ganhar dinheiro, aquelas pessoas que vivem daquilo, que estudam aquilo, que vivenciam aquilo todos os dias. Mas a gente, eu e você que trabalha o dia todo, não consegue. A gente precisa ter mentalidade de longo prazo, investir em empresas que são grandes. E com pouco dinheiro a gente consegue investir em empresas grandes, tá bom? E com o longo do tempo essas ações vão se valorizando, vão crescendo cada vez mais. Olha o Felipe falando, apetite ao risco. E tem uma grande pessoa que eu acompanho que fala que existe o risco da ruína. E eu estava lendo um livro outro dia, ele está até aqui, a Psicologia Financeira. As pessoas, o difícil não é ficar rico, né? Muitas pessoas acabam ficando rico ao longo do tempo, mas o difícil é se manter rico. E a gente tem estudos que falam que, por exemplo, pessoas que não se envolveram ao risco, mas, por exemplo, ganhou bastante dinheiro com jogos, com loteria, mas acabam ficando pobres novamente. Por quê? Porque não conseguem continuar rico. A gente não consegue, se expõem demais ao risco, fazem jogadas que não tem nada a ver com o seu perfil. Por isso acabam ficando pobres novamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque do dia para a noite você não vai ficar rico. Você vai ficar rico se você trabalhar bastante, se você empreender, se você buscar por conhecimento cada vez mais. Isso sim. E o investimento vai ser só um multiplicador. Porque quanto mais você investe, você tem conhecimento para investir, cada vez mais você consegue multiplicar o seu dinheiro. Cada vez mais você consegue se proteger contra vários efeitos. Hoje a gente está vendo a inflação aí, está quase 10%. Ou, se não me engano, está quase 11%, 10% e um pouquinho. Ou seja, a gente vê que as coisas vão aumentando, os valores das coisas vão aumentando e a gente nem sabe o porquê, o motivo que está aumentando e nem sabe como se proteger. E para se proteger, a gente precisa investir o nosso dinheiro, a gente precisa estar buscando por conhecimento para que cada vez a gente consiga aumentar as nossas rendas. E investindo é o meio mais prático de se proteger. E além de a gente se proteger, a gente ainda consegue gerar um dinheiro extra ali, onde a gente pode estar investindo cada vez mais. Dessa forma, com conhecimento, iniciando com pouco, construindo uma base sólida, você consegue sim iniciar a investir com segurança, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, vocês podem estar mandando, tá bom? E outra coisa, deixar um recadinho para vocês. No dia 6 de dezembro eu vou estar fazendo uma aula totalmente gratuita. Se você quiser se inscrever, tá bom? Eu vou te ensinar a investir com segurança. O link tá aqui na bio do meu Instagram. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando, tá bom? Está acessórios. Então é isso, pessoal. Ninguém tem mais dúvidas? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, Felipe, somos dois. Verdade. Quem investir na ações da Oi é porque ou gosta muito do risco
ou gosta muito de adrenalina? Vamos só recapitular, pessoal. Então é isso que eu estava falando para vocês. Você consegue iniciar sim a investir com pouco dinheiro, com 10, com 20 reais, tá bom? Mas você precisa ter uma organização financeira. Não quer dizer se você ganha mais, você vai investir mais, tá bom? Mas se você tem uma organização financeira, ganha pouco, um salário mínimo... Não, Felipe, não cheguei a falar de dividendos. Essas são... Mas nas próximas lives eu vou falar um pouquinho sobre como se tornar sócio dessas empresas, tá bom? Fica acompanhando. Só recapitulando, já falei com... Só acompanha aqui. De investir em ações que sempre paga dividendos. Não falei. Nas próximas lives eu vou estar falando aí. Uma dica para quem começou a trabalhar agora e ainda não tem o seu salário comprometido. Cara, primeira coisa, eu peguei uma dica muito fera de um cara que eu acompanho, que ele vivia sempre com a renda, de tudo que ele ganha, ele vivia apenas com 60%. Ou seja, ele se programou para iniciar a investir. Então, se ele conseguia isso, se viver com 60%, ou seja, ele investia 40% do que ele ganhava. E ao longo do tempo, com a renda dele aumentando, ele ainda passava mais 6 meses com a renda aumentada, com a renda maior, e investia muito mais. Ou seja, se você que começou a trabalhar agora e não tem a renda comprometida, o ideal é que você inicie com 50-50. Esses 50 você pode investir sim no mercado financeiro, em ações, em fundos imobiliários, no Tesouro Selic, em CDB, e 25% você precisa investir em conhecimento. Porque eu sempre costumo dizer, o conhecimento alinhado com o investimento, você consegue ter um retorno muito melhor, porque você vai estar sabendo o que você está fazendo com o seu dinheiro. E ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro, tá bom? Não confie nessas ideias que existem por aí, que você investe 50 reais, no próximo mês você vai ter 150. Isso não existe, pessoal. Isso não existe, tá bom? E eu tô lembrando de um caso que aconteceu aqui na minha infância. Uma pessoa próxima à casa da minha mãe investiu naquela Telex Free. Ou seja, perdeu todo o seu dinheiro porque nada se passou de uma pirâmide financeira. Deixar dinheiro em bancos digitais para rendimento é uma boa? Está. Se você tem a ideia de ter ali a sua reserva de emergência e for uma segurança para você, é uma boa sim, porque você consegue ter um acesso bem rápido a ele caso aconteça alguma emergência. Mas se for alguma coisa ali que você tire todo o tempo e coloque, sem ser uma reserva de emergência, eu não indico. Eu indico que você coloque ali no Tesouro Selic, mas que você estude um pouco sobre o Tesouro Selic, tá bom? Para montar como o Diego está falando, para montar uma reserva de emergência ali, uma base sólida para que você cresça cada vez mais, tá bom? Boa noite, Aleph. Boa noite, Willam. Mas é isso, pessoal. Você consegue sim iniciar a investir com salário mínimo, tá bom? Você precisa apenas ter uma organização financeira. Como eu falei aqui agora há pouco na live, eu comecei com pouco. Eu comecei com 9 reais e comecei sem conhecimento, que é o errado. Não comece a investir sem conhecimento. Para vocês terem ideia, eu não tinha nem conhecimento, nem um pingo de conhecimento, que quando eu investi 9 reais na ação, eu ainda paguei uma taxa de corretagem de 12 reais. Ou seja, eu paguei mais caro para investir do que na minha própria ação. Aí eu comecei a analisar e fui buscar por conhecimento. Foi aí que eu me apaixonei por esse mercado e estou aqui falando com vocês. Mas organização financeira, tá? Primeiro passo. A organização financeira. Diego aí, ó, meu amigo de infância, também começou pequeno. E também estamos aí nessa luta cada vez mais, né, meu irmão? Organização financeira, primeiro passo. Ter prioridade, ter conhecimento e iniciar a investir, tá bom? Porque dessa forma, com 100 reais para investir é um bom começo. Nossa, é um ótimo começo. Tu vai começar na frente de muitas pessoas aí, tá bom? Pode ter certeza que é um ótimo começo. Eu comecei com 9 reais. Imagina 100. Como é que não é?
É verdade, eu também paguei taxa de corretagem. Graças a Deus hoje não tem, né? A maioria das corretoras não tem essa taxa de corretagem. Hoje tudo é gratuito, onde você investe, você acaba investindo de graça ali, você não paga nada, você apenas compra as suas ações, do que você quer comprar, e dessa forma você vai aumentando o seu rendimento, o seu patrimônio, né, pessoal? Pessoal, e vocês que chegaram agora, eu vou deixar um recado para vocês. Dia 6 de dezembro eu vou dar uma aula totalmente gratuita, tá bom? Para quem quer iniciar a investir com segurança, você pode estar se inscrevendo no link da minha bio, tá? É uma aula totalmente fechada, vai ser participar só quem se inscrever. Não se esqueça, tá bom? Pessoal, a nossa live de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês, que você consegue se iniciar com pouco, mas você precisa ter uma organização financeira, você precisa ter a sua prioridade, não gaste tudo que sobra ali no final do seu orçamento com bobagem e nem gaste além do que você precisa. Tudo isso é desnecessário, mescle, cuide da sua saúde financeira, porque dessa forma você vai se, digamos, se proteger contra vários efeitos. Tá bom? Fique com Deus e tenha uma ótima noite. Boa noite, Felipe.